Queridos, vamos abrir as Escrituras, a Palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 21. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, vamos ler juntos? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de ministração, de oração, de adoração, de louvor, de rendição ao Senhor, de podermos ter o privilégio de entregar os nossos dízimos, nossas ofertas, e aqueles ainda que estão sendo privados pela ausência de trabalho, por escassez financeira, Senhor, nós clamamos que o Senhor venha suprir as necessidades dos nossos amados. Por favor, Senhor, nós suplicamos isso ao Senhor, porque só o Senhor pode prover todas as coisas. E agora estamos diante da sua palavra, palavra bendita, palavra imutável, palavra absoluta, palavra que ilumina a nossa mente, o nosso coração, palavra que alcança os que estão aqui e os que estão ouvindo ou sendo ministrados através da internet, palavra de Deus. Que essa palavra venha provocar, venha encorajar o nosso coração a viver uma vida na sua presença, crendo de que todas as adversidades que enfrentamos, sob o olhar do Senhor, nós somos chamados a enfrentá-las pelo nome de Jesus. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Max Lucado, em seu livro A Graça, ou Graça, fala como devemos enfrentar as adversidades, as lutas da nossa vida. E ele fala algo que me chamou a atenção, dizendo: fé é confiar naquilo que os olhos não podem ver. Os olhos veem o leão faminto, a fé vê o anjo Daniel. Os olhos veem tempestades, a fé vê o arco-íris de Noé. Os olhos veem gigantes, a fé vê a terra de Canaã. Nossos olhos veem nossas faltas, nossa fé deve ver o nosso Salvador. Nossos olhos veem nossas culpas, a nossa fé deve ver o sangue de Jesus nos purificando de toda culpa.
quando o nosso olhar está focado na perspectiva divina, vemos mais do que os nossos olhos veem. Irmãos, nós estamos diante de uma carta especial. Longe de Filipenses ser um tratado teológico. A ênfase de Paulo não é discorrer de maneira clara e expor aspectos teológicos. Obviamente, quando nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, nós temos ali sim uma observação e um aspecto teológico denso quando se trata da humilhação de Cristo. Mas a carta não tem esta finalidade, este propósito maior. Na verdade, é a carta mais pessoal que Paulo compartilha, que Paulo fala com uma igreja. Por que Paulo trata disso? Porque ele quer encorajar os irmãos que estão enfrentando lutas grandiosas. Irmãos que estão passando por agruras ou dificuldades na vida, provocado pelos seus adversários, como diz o texto, provocado por pessoas que distorcem o Evangelho, provocado pelos inimigos da cruz de Cristo, como também Paulo descreve na carta. O fato é que Paulo quer falar com a igreja, e de uma maneira muito pessoal, dizendo: olha, tudo que vocês estão passando, tudo que vocês estão enfrentando, eu quero que vocês enfrentem tudo isso sob a retina, sob a ótica, sob o olhar de Deus. O olhar de Deus. É óbvio que Paulo também tem por finalidade fazer um agradecimento àquela igreja que tinha um coração generoso, um coração sempre amoroso para com o apóstolo. Mas a questão central é esta: como eu e você devemos enfrentar as adversidades, as lutas sob a ótica de Deus? E me parece que Paulo, ele trata isso com uma certa leveza. E essa certa leveza acontece quando ele escreve uma carta, conhecida como a Carta da Alegria, e de uma maneira paradoxal, ou seja, uma maneira até estranha e oposta, porque ele fala de alegria tão intensamente no contexto em que ele está aprisionado em Roma. 16 vezes Paulo fala sobre alegria, sobre alegrai-vos, sobre regozijai-vos. Paulo está dizendo para esses irmãos que diante das lutas e as adversidades que eles têm enfrentado, eles precisam se alegrar no Senhor. Paulo está falando não de uma alegria circunstancial. Paulo não está dizendo de que a nossa alegria e a alegria em Jesus deve ser mediante uma circunstância da nossa vida. Se tudo me vai bem, eu estou feliz. Se as coisas estão difíceis, então eu sou a pessoa mais infeliz da face da terra. Paulo não está falando que a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria não está embasada em circunstâncias e em momentos da nossa vida. O que Paulo está dizendo é que a alegria em Cristo é uma alegria ultra circunstancial. O que ele está dizendo é de que, apesar das lutas, apesar da batalha, apesar das lutas mais profundas que você talvez esteja enfrentando, apesar da escassez de alimento, apesar das lutas mais difíceis que você esteja travando na sua alma, apesar daquela dificuldade financeira que você e sua família estejam enfrentando, apesar dessa depressão profunda que você está, e no meio de tantos questionamentos, apesar de tudo isso, a sua alegria não está embasada em circunstâncias. A sua alegria que faz você caminhar e continuar indo em frente é Jesus Cristo. Essa é a alegria ultra circunstancial, que está além das circunstâncias. E a grande pergunta desse texto é: como enfrentar as adversidades sob a ótica de Deus? Sob o olhar de Deus. Quero primeiramente trazer o primeiro argumento para a nossa reflexão. Para enfrentar isso,
eu e você devemos sermos capazes de transformar, ou melhor, de olhar pelo retrovisor da história sem desistir de viver. A primeira questão aqui, Paulo vai tratar no versículo 12, e eu quero que você leia comigo, sobre essa ideia de olhar pelo retrovisor da história e não deixar de viver por causa dos dramas do passado. Paulo diz algo muito interessante no versículo 12. Ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo é enfático aqui, que as coisas que me aconteceram. A primeira questão que Paulo vai falar para esses irmãos é sobre os seus dramas, as suas lutas, as suas dificuldades. Ele está dizendo de que quem quer enfrentar a adversidade, a luta, sob o olhar de Deus, tem que ser capaz de olhar pelo retrovisor da história e não ter medo, e prosseguir vivendo. E ele tem todos os motivos para dizer isso, porque Paulo fala algo muito interessante na sua segunda carta aos Coríntios. Eu quero que você abra a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, por favor. Quem abriu, diga amém. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Ele começa discorrendo assim. Versículo 16. Outra vez vos digo, nem me considerem insensato, todavia, se o pensais, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, desta confiança de gloriar-me. E posto de muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. E aí ele começa a discorrer algo, falando sobre a sua realidade diante do sofrimento. Ele começa dizendo: se são hebreus, também eu. Se israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, eu até cansei de ouvir Paulo aqui falar do que ele passou. Quase que eu perco o fôlego. Paulo está falando de que as pessoas estavam questionando a sua autoridade, questionando a sua capacidade, a sua autoridade espiritual naquilo que ele estava fazendo e proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho, e as pessoas estavam questionando o seu caráter, questionando se ele era um impostor, porque essa era a questão de Paulo em Coríntios. E Paulo diz: não, olha, eu também sou hebreu. Se querem questionar sobre a minha cidadania romana, eu também sou. Se querem falar sobre ser israelita, eu também sou. Mas se os de dentro querem questionar se eu sou de Cristo, eu também sou de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu passei por prisões, eu passei por fadigas,
eu passei por açoite, tive a quarentena 3 vezes, ou seja, isto era uma ação terrível, porque eram 40 chibatadas, levava à morte, menos uma. Passei por privações, com fome, sede, angústia, e tudo isso que eu passei, não me fez uma pessoa olhando pelo retrovisor da história e questionando a vida, sendo paralisado e vivendo de amargura. Paulo está dizendo sobre isso. Tudo que me aconteceu, meus irmãos, não gerou em mim um sentimento de raiz de amargura, nem de ódio, nem mesmo de amargura e nem de dor, no sentido de ficar segredado na alma, enclausurado com o passado, como se eu não pudesse olhar para frente. Há muitas pessoas assim, há muitas pessoas feridas com o passado, pessoas que foram vilipendiadas, pessoas que foram atacadas, pessoas que ouviram palavras malditas, palavras terríveis na sua história, no seu passado, pessoas que foram chamadas de burras, ignorantes, incompetentes, incapazes, pessoas que receberam palavras terríveis, assédios terríveis, que cravaram na alma de tal maneira que vivem debaixo ou dentro de um porão que não consegue se libertar, que não consegue avançar, porque quando olha para a sua trajetória do passado, aquilo faz temer, aquilo faz assustar, aquilo faz paralisar. Eu não sei se você tem alguma lembrança do passado, algo que te paralisa, algo que te faz sofrer muito. Eu quero dizer para você que o que Paulo está dizendo aqui é de que eu e você, quando olhamos para a nossa história, quando olhamos para as nossas lutas do passado, nós não podemos mais viver sob esse aspecto da vida. Eu e você somos do Senhor, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, o meu nome e o seu nome já foi escrito no livro da vida, e aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Sim, os dramas estão lá, as situações estão lá, mas o meu olhar, a minha perspectiva em Cristo agora é olhar para frente, olhar para frente. E ele fala sobre isso dizendo, sabe por que tudo isso me aconteceu? Para o avanço do Evangelho. Ele usa a palavra progresso, e no original a ideia de progresso nesse texto é a ideia de que o rei vai visitar uma cidade e ele precisa passar por um local, e esse local é muito difícil de passar, então os atalaias, aqueles que vão à frente, eles vão picando aquela área toda, abrindo espaço para que o rei passe por aquele lugar. Eu e você precisamos entender isso. Tudo que aconteceu comigo, tudo que aconteceu com você, é para que haja um trilho, que haja uma abertura, para que o Rei da Glória passe, porque é Ele que faz com que eu e você possamos continuar vivendo. E eu não estou falando aqui de palavra de efeito, eu estou falando de realidade minha também. Eu não sei se você sabe, mas meu pai, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai foi aprisionado, meu pai foi preso durante 5 anos, por uma situação que ele precisava pagar pelo que ele fez. Mas eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe ficou 2 anos praticamente numa cama, e nós não sabíamos naquela época o que era depressão. E eu, mais velho, tendo que cuidar dos mais novos, lavar a louça, arrumar a casa, limpar as calçadas, ir com minha mãe na prisão, no presídio, e muitas vezes sentado do lado do meu pai. Eu nunca tinha visto meu pai de barba. Pela primeira vez no presídio eu vi meu pai com barba, e eu descobri que o bigode dele era loiro, e aquilo ficou marcado indelevelmente na minha vida. Eu tinha tudo para não dar certo. O meu pai era envolvido com tráfico. As pessoas, quando eu jogava bola com os adultos, e eu passava por eles, eu achava que eu era craque.
Mas sabe por que eles faziam isso? Porque eles sabiam que era filho do fulano de tal. Eu tinha tudo para não dar certo. Ficar com dores na alma, com crises profundas. Mas um dia, alguém falou para mim a respeito de Jesus. Mas um dia, alguém falou de que Jesus tem poder de mudar a história de pessoas. E o dia em que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu li esse texto várias vezes. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não me arrependo do passado, eu não tenho nenhum problema com o passado. Mas quando eu olho para tudo aquilo, eu vejo a graça de Deus. Você precisa ver a graça de Deus, porque até aqui o Senhor te colocou e o Senhor está com você, e você vai avançar em nome de Jesus. Queridos irmãos, quando a gente enfrenta as adversidades sob a ótica de Deus, a gente é capaz de olhar pelo retrovisor da história e entender que tudo isso aconteceu para aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas e as coisas ruins, as coisas difíceis e as coisas agradáveis, todas elas contribuem para que você continue sendo você, e você continue sendo quem você é. E sabe, Jesus olha para você nessa dimensão. O olhar dele é assim: eu estou com você, mesmo que o seu passado tenha sido terrível, mesmo que você se sinta muitas vezes envergonhado com o seu passado, mesmo que seja algo difícil de você suplantar, e talvez essa nódoa faz com que você fique completamente involucrado pelos dramas da vida. Mas eu quero dizer para você de que Cristo Jesus já libertou você. E se você está aqui e ainda não foi liberto, hoje é dia de libertação e salvação para você. Segundo aspecto importante desse texto, que me chama a atenção sobre como enfrentar as adversidades sob a ótica de Deus, é que nós precisamos ser também, sermos capazes de transformar o sofrimento presente em oportunidades divinas. Capazes de enfrentar o sofrimento presente e transformar tudo isso em oportunidades proporcionadas pelo Senhor. O texto é lindíssimo, diz assim Paulo no versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele já começa a falar aqui de algo interessante. Ele está aprisionado, ele está acorrentado, jungido, ligado a um guarda pretoriano da elite de Nero. E ele está com essas pessoas ao lado. Primeira questão que eu quero compartilhar com você. E depois ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então aqui há algo lindíssimo. Um soldado ficava ao lado de Paulo aproximadamente 6 horas. Um soldado, um guarda pretoriano. Ou seja, 24 horas um guarda pretoriano estava ao lado de Paulo. Em outras palavras, 4. E o que Paulo fazia? Orava, compartilhava, falava. E eu não tenho dúvida de que esses guardas foram evangelizados, tocados, ministrados. O palácio estava infestado de cristãos por causa de um homem que entendeu que aquele momento dele, o momento presente, a situação mais complicada dele, aprisionado, ele tinha que transformar aquilo em oportunidade. Mas ele diz que além disso, muitos irmãos começaram a serem estimulados e começaram a falar com ousadia e desassombro. E a palavra que nesse texto, no original, a expressão ousam falar, a palavra falar é a palavra grega laléu, não é a palavra querisso.
Que isso é proclamação, é pregação. A palavra que é lalel, que significa falar, conversar. Então esses irmãos, eles começaram a ouvir e saber que Paulo estava continuando pregando, anunciando o Evangelho, mesmo em meio ao seu drama. E eles foram estimulados a começar também a compartilhar com as pessoas. Então eles começaram a conversar uns com os outros a respeito do que estava acontecendo. Ou seja, Roma estava sendo completamente impactada. O meio que Paulo vivia e os cristãos começaram a dizer: se esse homem está prisionário e ele está pregando o Evangelho, anunciando, nós vamos continuar falando também. E eles foram estimulados. Que coisa linda! Mas ele continua nesse texto falando algo que nos chama a atenção. E aí ele diz assim, no versículo 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia e sinceramente, julgando suscitar tribulação as minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, e sim, sempre me regozijarei. Paulo olha para tudo isso, ele olha para os seus algozes, aqueles guardas, para aqueles que o perseguiam, para aqueles que distorciam o Evangelho, que não tinha uma intenção mesmo de proclamar o Evangelho, mas se projetar como pessoa, se projetar no meio das pessoas como líder, trazendo o holofote para si. Ele está olhando tudo isso, ele está contemplando o macro, ele não está no micro, ele não está com uma visão míope, ele está com uma cosmovisão do que está acontecendo, ele está entendendo. Paulo, tem gente aí distorcendo o Evangelho, e Paulo diz: que importa? Tem um monte de gente aí fazendo um monte de babuzeira e falando um monte de coisa nos dias de hoje também, que a gente se assusta. Quem é que não se assusta com o que a gente está ouvindo e vendo? Tanto tipo de idolatria dentro da igreja evangélica. Quando que nós imaginaríamos que os evangélicos cristãos teriam que passar por cima de sal grosso para se libertar? Quando? Quando que nós temos que tomar uma água benta para purificar? Quando, irmãos? Quando que a gente teve que comprar uma florzinha de Jesus para andar com ela, irmãos, até a ruda evangélica estão andando agora com folha de arruda evangélica. Espanta capeta. Quando que nós ouvimos isso? O Evangelho passa de longe. Nos assusta. Mas nós não podemos ficar fazendo também uma falsa apologética. Às vezes a gente fica olhando só para isso, e esquece quem nós somos e o chamado que Deus nos deu para fazer. Sabe, irmãos e irmãs, às vezes a gente fica olhando para os outros e a pergunta é: o que Deus está nos dando? Que oportunidade Ele está nos dando agora? Não só de sermos cristãos, uma igreja que tem firmeza na palavra, mas uma igreja também que não fica olhando para as outras igrejas, e nem para as arrumações, e nem também para os pedigrees, e nem somente para o grande momento de uma igreja, porque lá está acontecendo algo maravilhoso, em outro lugar está acontecendo outra coisa extraordinária. Não! Nós temos que olhar para Cristo Jesus. É Cristo. A igreja precisa estar fundamentada na palavra de Deus, e aí sim olhar para as oportunidades. Há muitas oportunidades aqui em Manaus, há muitas oportunidades no Amazonas, há crianças necessitadas do amor de Deus, há crianças que estão sendo abusadas e precisamos de pessoas que são levantadas para ministrar graça sobre essas crianças. Sim, há muitos mendigos da rua de Manaus, sim, há muitas pessoas na drogadição, há muitas pessoas com lutas grandiosas, há muitos cristãos que estão decepcionados com igrejas, com desigrejados, há muita gente que não quer saber mais de instituição, há muita coisa. E qual é a nossa visão? Nós temos que aproveitar a oportunidade. É oportunidade. É pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo.
é anunciar o Evangelho pelos rincões do Amazonas. Mas quando a gente também olha para a gente, para as nossas lutas, para a sua batalha, para a sua crise, para as suas finanças, para o seu problema familiar, para o seu casamento, e você vê uma confusão total, saiba de uma coisa: esse tempo presente pode ser uma grande oportunidade de você dar uma virada na sua vida e fazer algo diferente num país completamente depravado, um país completamente violento, um país totalmente injusto. Mas nós podemos fazer a diferença, e a diferença é quando a igreja se levanta e proclama a sua voz profética. E a voz profética é: nós temos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para fazer a mudança e transformação das vidas. É nesse Jesus que nós cremos. Nós não cremos que alguém vai mudar a nossa história, nem um homem, nem uma mulher, nem uma instituição. O que vai mudar a nossa história é nós nos apropriarmos daquilo que Deus nos deu, a graça de Deus, a salvação de Deus, o amor de Deus, e proclamarmos isso através da sua palavra. Isso sim, nós iremos avançar em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, aproveitar as oportunidades. Em terceiro lugar, para enfrentarmos as adversidades sob o olhar de Deus, sob o olhar de Deus, sob a perspectiva de Deus, nós precisamos sermos capazes de antever pela fé que Deus tem o melhor para a sua vida. Nós precisamos sermos capazes de antever pela fé que o melhor de Deus ainda tem para a sua vida. Para a sua vida. Queridos, não estou falando aqui de salvação, porque essa foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Eu não estou falando dessa vida de santidade, que é coisa maravilhosa. Mas eu estou falando dessa plenitude. Que a gente precisa ter essa capacidade de entender isso, de compreender, de que a nossa visão, a visão de fé, é exatamente a gente observar o que está além do ordinário da vida. A gente às vezes fica só olhando para o ordinário, só para o cotidiano, e a gente olha para isso e começa a absorver isso como sendo palavra final para a nossa vida. Um filho de Deus, uma filha de Deus, precisa saber que ela está no contexto do ordinário da vida, do cotidiano da vida, mas ela também vive numa perspectiva do extraordinário de Deus, do sobrenatural de Deus. Eu e você, quando tivemos encontro com Jesus, não somos mais os mesmos. Algo mudou. Houve um divisor de águas. Às vezes nós nos apequenamos, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Achamos que somos simplesmente um coitadinho. Muitos cristãos vivem numa autopiedade, numa autocomiseração. Muitos cristãos vivem acachapados, cabisbaixos, porque muitas vezes não sabem a grandeza, o poder de Deus que nos visitou. Paulo, ele amplia esta perspectiva. E ele amplia dizendo algo maravilhoso no versículo 19. Ele diz: porque estou certo, que convicção é essa? Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação, soteria, salvação, mudança, segundo a minha ardente expectativa. Esta palavra no original é lindíssima. Ele está dizendo de que ele tinha um foco intenso. Ele não ficava desfocado. Ele não ficava olhando para a direita e para a esquerda. Ele não ficava observando
as vicissitudes da vida, os problemas da vida, as lutas, e olha para cá e olha para lá. Não, ele diz: eu tenho uma ardente expectativa. Ou seja, a minha vida, o meu foco, a minha razão, a razão de eu viver, tem um sentido, um significado. Você não é mais o mesmo desde o dia em que você encontrou-se ou foi encontrado por Jesus. E ele fala de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa era a crise dos filósofos. Qual é o sentido da vida? E eles buscavam no pensamento definir qual é o sentido da vida. Esse é o drama de muitas correntes psicológicas também, quando se fala sobre qual é o real sentido ou sentimento para a vida. E Paulo aqui faz uma síntese. Ele pega uma tese, estrutura uma antítese e forma uma síntese. E a síntese é essa: a morte não tem poder sobre a minha vida. A morte não tem a palavra final na minha vida. Homem nenhum pode decretar o meu estado de falência. Porque desde o dia em que eu encontrei com Jesus e fui encontrado melhor por Ele, podemos usar essa expressão mais calvinista, fomos encontrados por Ele, foi gerado em mim uma nova dimensão, um novo sentimento, um sentimento de que agora o meu olhar é para Cristo, o meu viver é para Cristo, o meu sentir é para Cristo, o meu andar é com Cristo. Agora tem outro sentido. Não há homem, não há mulher, não há pensamento, não há sistema doutrinário, não há sistema filosófico, não há nenhuma palavra que pode determinar a minha condição de ser quem eu sou. O que tem que determina quem eu sou, quem você é Cristo Jesus. E nós temos um sentimento: nós não plantamos os nossos pés nessa terra, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos cidadãos do céu, estamos aqui sim, no já, e ainda estaremos experimentando, ainda não, porque estamos aqui, mas um dia estaremos diante do Cordeiro Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nesse dia será um dia glorioso, onde estaremos na boda do Cordeiro, celebrando ao Cordeiro e declarando a Ele a honra, a glória, o louvor, todo o domínio, toda a adoração, pelos séculos dos séculos, pertence ao Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Então, dilacere o seu coração nesse tempo. Dê o máximo, jovem, que você pode dar. Adolescente, se renda e viva uma dimensão espiritual intensa nesta vida. Casais, celebrem a vida e se alegrem com a vida em Cristo Jesus. Pare de picuinhas. Vamos parar de sermos bebês espiritualmente falando, mas sejamos uma geração que possa declarar, levantar um estandarte, uma bandeira e dizer: para mim, o viver é Cristo, é andar com Cristo, e se eu tiver de morrer, é lucro, porque eu estarei com o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para a glória de Deus. A vida agora tem sentido. Qual é o sentido da sua vida? Quero dizer que quando a gente vive sob a perspectiva de Deus, o olhar de Deus, a ótica de Deus, a gente é capaz de entender pela fé que ainda tem o Senhor para as nossas vidas e o melhor para as nossas vidas. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Eu quero convidar você a sentir isso. Eu quero convidar você a ficar
cheio disso, das coisas gloriosas, e dizer que nem o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor preparou algo extraordinário, sobrenatural, para todos nós, para todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você faz parte dessa geração, e nessa geração nós vamos enfrentar todas as lutas com Jesus, e para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.